Eu estou tão impactada com aquilo que Deus está fazendo aqui nessa conferência, porque algumas semanas, quando eu estava tentando ouvir do Senhor o que é que Ele queria para esse tempo, para essa hora, eu ouvi algo que eu já conhecia, porque tudo a gente de alguma forma você já conhece, você já ouviu. E eu senti o Espírito Santo dizendo: Naine, é isso que eu quero que você fale, é sobre esse tema, é sobre essas verdades. E eu falei: Senhor, mas essas coisas parecem ser tão básicas, parecem ser tão simples. E não sei se você percebeu desde o primeiro dia como o Senhor está falando com a gente de uma forma tão simples que a gente pode entender. Eu tenho um sério problema com coisas que parecem óbvias. Em casa o Márcio sempre brinca comigo sobre isso, porque assim, tem uma coisa que você, é um negócio de cortar cebola, por exemplo, e ele só precisa de um encaixe, mas quando eu tento encaixar comigo parece que não funciona, e aí eu fico relutando. Eu tenho um liquidificador em casa, que ele me ensinou, ele me mostrou, e falou: é simples, Naine, você só precisa girar e puxar, e o fundo do liquidificador vai sair. E na hora que você precisa colocar de novo, você, aqui ó, tem 2 tiquezinhos aqui, onde você encaixa exatamente ali, você vira e ele encaixa. Mas toda vez que eu pego o bendito do liquidificador, eu fico lá tentando. Eu falei, ele disse, era só puxar, era simples, e eu fico, eu não vou chamar ele. E daqui a pouco eu estou: amor, vem aqui abrir esse liquidificador para mim, porque eu não consigo. As coisas de Deus, Ele as faz simples para que a gente possa ser capaz de ouvir a voz dEle, para que a gente, como criança, possa saber ser guiado e conduzido pela mão do Senhor. E o que eu sinto é que o Senhor não apenas Ele quer nos mostrar algo, mas Ele quer nos revelar algo, e isso faz toda a diferença. A gente pode conhecer muitas coisas, mas enquanto elas não são reveladas para o nosso coração e para a nossa vida, quando nós não as temos como verdades absolutas dentro de nós, então parece um pouco complicado. Mas eu quero lembrar que quando o Senhor falou com Jeremias, Ele revelou um mistério. E Ele falou para Jeremias: Jeremias, antes que você fosse formado, eu te conhecia. Antes de você ser formado, eu te conhecia. Antes que você nascesse, eu te escolhi, eu te separei para o meu propósito. E é tão lindo e é tão bom a gente saber que Deus nos conhece. Eu amo saber que Deus me conhece, porque as pessoas não me conhecem o suficiente. As pessoas não sabem o que passa aqui dentro, mas eu amo saber que Deus sabe o que passa aqui dentro. Eu amo saber que Deus é o Deus das motivações. Eu amo saber que Deus é o Deus dos corações. Eu amo saber que Deus sabe todas as coisas, porque por muito tempo eu lidei com tanta coisa na minha vida. E essa passagem de Jeremias é tão especial para mim, porque durante um processo da minha vida eu lidei tanto com baixa autoestima. Eu tive que lidar com tantas coisas, com tantas vozes dentro de mim, dizendo que eu não era capaz, que eu não era suficiente, que eu não tinha o suficiente, que eu não sabia o suficiente, que não daria certo. Mas quando Deus revelou o meu nome, quando Deus revelou para mim o meu nome, isso fez toda a diferença. Quando o espírito de revelação e de entendimento de quem Jesus realmente é para mim, isso mudou o meu foco de vida. Isso mudou a maneira de eu ver como as coisas funcionam, como as coisas acontecem. E eu quero dizer para você que há um nome que o céu tem ao teu respeito. Há algo que Deus sabe sobre você que você ainda não sabe. Existem coisas a respeito do seu futuro, a respeito da sua história, do seu propósito que você ainda não conhece. E é incrível, e eu sempre amo prestar atenção naquilo que Deus gosta de prestar atenção em alguns aspectos da palavra. E quando nós vemos no Jardim do Éden, no começo, quando o Senhor criou os animais, então Deus cria o homem e Deus convida Adão para dar nomes aos animais. Ele permite que Adão possa então fazer isso. Então a Bíblia fala que Deus está assistindo, Deus está vendo Adão dar nome àqueles animais, porque Adão ele está operando no pensamento de Deus, porque isso foi antes da queda, antes da desobediência. Então Adão conseguia ver as coisas como Deus as via.
E a Bíblia fala que no livro de Deus foi escrito ao nosso respeito, que todos os nossos dias foram escritos por Ele. E é tão lindo a gente ver isso, porque Davi também fala que ele queria viver nos dias que Deus havia escrito para ele. Então, há algo que Deus sabe sobre mim, há algo que Deus sabe sobre você, há uma porção nessa conferência que Deus separou para nós, e por isso Ele vem falando para a gente naquilo que nós precisamos dar foco, naquilo que nós precisamos mudar, porque Ele quer revelar algo para a nossa vida. Porque às vezes isso não está tão claro para nós. A gente pensa que a nossa vida é apenas nascer, viver e crescer e morrer, e é isso que Deus preparou para a nossa vida. Mas Deus tem um propósito específico para você. Deus tem uma jornada específica para você. E eu quero ler com você a famosa passagem que Deus trouxe para mim, que está em Gênesis, no capítulo 16 e 15. E na sequência nós vamos entrar em Gênesis 17, do 1 ao 5. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Versículo 17. Capítulo 17. Isso. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Então estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pais de muitas nações. E o tema que eu quero dar para essa palavra nessa tarde se chama a santidade que te leva ao seu propósito. O caminho que te leva ao seu propósito. Há palavras que Deus quer liberar sobre você, mas a terra fértil para que essa palavra possa chegar até você é uma postura de santidade. É algo que nós reconhecemos que nós precisamos. Então há coisas que Deus precisa nos dizer. Eu não sei quantos de vocês já estiverem em um lugar onde você sente que você está orando, que você está jejuando, mas parece que você não consegue discernir o que está acontecendo, você não consegue discernir o que Deus está dizendo, você não consegue ouvir a voz do Senhor. E é como se Deus estivesse longe. Então nós estamos quase que num comportamento religioso. A gente ora, a gente jejua, a gente devolve o nosso dízimo, a gente vai à igreja, mas ainda assim Deus está em silêncio. Ainda assim nós sentimos que algo não está chegando até nós. Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus especificamente para a nossa vida. E isso é tão frustrante. E o Senhor começou a me mostrar que quando Ele libera uma palavra de Deus específica para a nossa vida, ela tem o poder de mudar toda a nossa vida. Ela tem o poder de mudar uma área específica da nossa vida. Ela tem o poder de nos dar uma autoridade agora notória, aumentada, quando Deus libera algo sobre a nossa vida. Mas a terra que essa palavra precisa cair para que ela possa produzir tudo que Deus deseja é uma postura de santidade. E quando a gente pensa sobre santidade, muitos de nós, eu acredito, têm aquela ideia que isso é algo inatingível, que é algo que nós não podemos alcançar, porque só Deus é santo. Mas o Senhor, Ele diz, sejam santos porque eu sou santo. Em termos simples, santidade significa ser inteiro. E eu achei tão lindo porque o Douglas falou para a gente que quando nós estamos em Deus, nós não temos falta de nada. Quando nós estamos em Deus, nós vamos conhecendo um Deus que vai preenchendo as lacunas da nossa vida e vai nos mostrando na simplicidade do que o homem precisa viver nessa terra, o quão rico nós somos, o quão forte nós somos para lidar com as situações difíceis e poder mudá-las à nossa volta e sermos satisfeitos e sermos felizes com aquilo que Deus nos dá. E o que eu amo sobre Deus é que nada que a gente faça pode acrescentar algo a Deus ou pode tirar algo dele, porque Ele simplesmente é Deus e a natureza dele é ser completo.
E é por isso que a palavra diz que ele não é facilmente influenciado pelas emoções dos homens, porque ele está comprometido. Deus está comprometido com a sua agenda, Deus está comprometido com a sua vontade, Deus está comprometido com o seu propósito, e ele não precisa de nada, porque ele é completo. Então ele até mesmo diz: se você parar de clamar, as pedras vão clamar, porque Deus não precisa de nada e Deus não precisa de ninguém. E até a adoração que nós oferecemos a Deus, no fundo, a adoração que nós fazemos é para transformar a nós, é para nos lembrarmos, à medida que nós cantamos aqui: confio em Deus, meu Salvador, que não falha e que não falhará. À medida que nós adoramos a Deus, nós somos convencidos de que Deus é fiel, de que Deus é confiável, de que Deus é poderoso, de que Deus tem planos para a nossa vida, de que a nossa história, ela não se resume àquilo que nós estamos vivendo aqui, mas Deus tem planos. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você, diz o Senhor. E pensamentos do quê? De paz. E pensamentos de te fazer prosperar, e de pensamentos que possam te levar ao propósito da sua vida. Então Deus, Ele é inteiro em si mesmo. E o Senhor nos convida para essa santidade, para esse lugar de nós sermos inteiros, para esse lindo mistério. Então, quando nós estamos olhando aqui para essa passagem de Gênesis 16, muito conhecida, mas eu quero voltar um pouco e falar um pouquinho sobre Abraão. Abraão, Deus o chama da sua casa, uma casa que era idólatra, uma casa que não conhecia ainda a voz de Deus. E quando Abraão ouve a voz de Deus, ele diz sim, ele obedece, ele sai daquele ambiente que ele está inserido. Então, Abraão, ele menciona um desejo do coração dele. Nós vemos nas escrituras algo que está no coração de Abraão. Abraão tem um forte desejo de ser pai, e ele mostra isso a Deus, já dando um parecer a Deus, dizendo: Deus, quem vai herdar as coisas da minha casa vai ser o meu servo, quem vai herdar a minha herança, tudo isso que eu estou conquistando, tudo isso que o Senhor está fazendo na minha vida, é esse meu servo. Mas agora você tem que saber que quando Deus, Ele te dá uma palavra, assim como Ele falou a Abraão, o jeito de Deus manifestar aquela palavra não pode ser fora do seu padrão. Deus nunca vai realizar coisas para nós fora do padrão dEle, fora do padrão da palavra dEle. Então Deus diz para ele: Abraão, eu vou te dar um filho. Deus sela aquele desejo do coração de Abraão e diz: eu vou te dar um filho. Então há um momento em que Deus faz uma aliança com ele sobre esse filho prometido. Mas então, de repente, Sara, que a gente não ouve antes, até então, antes de Deus fazer uma aliança e liberar uma palavra para Abraão, Sara não reclama. A gente não vê Sara dizendo: olha, eu não tenho, olha, eu não consigo ter filhos. Mas logo após Deus fazer uma aliança com ele, Sara aparece e diz: sabe, está claro que o Senhor não quer que eu tenha filhos, Abraão. Então está claro que nós vamos precisar fazer algo aqui. Então a gente sabe a história. Ela pede para que Abraão possa se deitar com a sua serva, para que possa ter um filho através dela. Mas eu quero pausar aqui um momento, porque nós temos falado ao longo das semanas, e o Douglas também trouxe um pouco disso. Você tem que perceber que uma das maiores táticas do inimigo para a minha vida e para a sua vida é confundir os nossos pensamentos com os dele. E foi tão incrível, porque o Márcio nem sabe qual era a porção que eu ia ministrar aqui. Ele começou a falar sobre: põe a mão na sua cabeça, começa a declarar sobre os seus pensamentos. E com Sara não foi coincidência, assim como Eva não foi coincidência. Sempre que nós nos encontramos em alguns extremos da nossa vida, nós precisamos perguntar: de onde vêm esses pensamentos? Um momento a gente está feliz, nós estamos esperançosos, nós estamos cheios de fé, mas de repente a gente se sente frustrado. A gente parece que perdeu a fé a respeito daquilo que Deus está fazendo. Nós estamos questionando a Deus. E quando nós começamos, esse tipo de pensamento começa a vir, nós precisamos parar com a inteligência que Deus nos deu e perguntar: de onde vêm esses pensamentos?
Porque quando nós temos a certeza de que Deus está conduzindo a nossa casa, a nossa história, a nossa vida, nós precisamos lembrar que pensamentos são coisas espirituais. Os nossos pensamentos são coisas espirituais. É por isso que nas Escrituras nós vemos Jesus muitas vezes respondendo os pensamentos das pessoas e não aquilo que eles estavam dizendo. Porque esses pensamentos, muitas vezes, eles são lançados na nossa mente como flechas. E quando a gente permite com que eles criem raízes, e se você os alimenta, e se você recebe, se envolve com eles, naturalmente você começa a entender que aqueles pensamentos que na maioria das vezes são ataques do inimigo da nossa mente, nós os tomamos como nossos próprios pensamentos. E nós então estamos agora duvidando de Deus. Nós agora estamos questionando a jornada de Deus na nossa vida. A nossa mente é tão importante. Por isso o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tem ao seu respeito. É interessante que o Senhor também, quando a gente está lendo as Escrituras, quando Adão cai em pecado e Deus chega para ele, começa a chamá-lo, está procurando por Adão e pergunta: aonde você está? E quando Deus o encontra, ele fala: Senhor, eu estava nu, por isso eu me escondi. E o que é interessante é que o Senhor diz para ele assim: quem disse para você que você estava nu? Deus não chegou para ele dizendo: é verdade, Adão, olha aí, você está nu, você só percebeu isso agora porque você pecou. Mas não, quando Deus se encontra com Adão e ele responde isso, Deus pergunta para ele: quem colocou esse tipo de pensamento na sua cabeça, Adão? Porque até então você estava sendo influenciado pelos meus pensamentos, mas agora há um espírito diferente fora do meu espírito que está em operação na sua mente. Então, eu não sei quantos de vocês já se encontraram naquele momento onde você está a um passo de viver uma virada na sua vida e muitas vezes você se sabota. Você sabe que você está fazendo a coisa certa, você está chegando perto, você se posicionou, você fechou as brechas, você está animado com aquilo que vai acontecer e de repente você começa a olhar as pessoas e elas estão estranhas e alguém te ofende facilmente e você não gosta do jeito que o outro passou por você e na sua família parece que está tudo esquisito e na igreja eu já não me sinto confortável, algo parece que começa a acontecer dentro de nós e muitas vezes você fica com raiva. E não está percebendo muitas vezes que a pessoa que às vezes nós estamos com raiva é alguém que o próprio Deus mandou para a nossa vida, para nos ajudar, para nos abençoar. Então, Deus não te criou para ser contra você. E isso é uma coisa que eu preciso lidar constantemente na minha vida. Constantemente, eu preciso saber o que é o inimigo que está enviando para a minha mente, tentando me fazer voltar naquele lugar onde eu não sou capaz de fazer determinadas coisas. Então eu já tenho aprendido a ouvir a voz do Espírito Santo para refutar essas mentiras, para que Deus possa me conduzir à vontade e ao propósito dEle. Então quando o inimigo ele quer te derrubar, ele quer te colocar numa posição fraca, ele quer causar uma divisão dentro de você. E se ele consegue fazer isso, ele vai te arrancando do propósito que Deus quer te mostrar, que Deus quer te revelar. E a gente vê claramente que Abraão quer ter um filho, e nós não ouvimos Sara lamentar até Deus fazer uma aliança com ele. Mas de repente Sara se frustra. Sara está frustrada, até o ponto que ela mesma cria um plano para ela. Um plano para eles. E não seria nenhuma frustração ela dizer para o marido: olha, eu não estou conseguindo engravidar. Olha, Abraão, será que você poderia perguntar a Deus se vai demorar muito para que Ele possa enviar um filho para nós? Isso não seria frustração. Mas a frustração, quando ela entra no nosso coração, pare e pense sobre isso. Quando nós estamos frustrados, achando que Deus não está trabalhando por nós, que Deus não está movendo por nós, a nossa tendência é agir na nossa própria força, na força do nosso braço. Então Abraão escuta a voz de Sara, então ele se deita com a sua serva e Ismael nasce. Mas veja, o que é tão interessante é que quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos de idade.
Mas então a próxima vez que Deus aparece para falar com ele, agora ele tem 99 anos de idade. 13 anos se passaram onde Deus esteve em silêncio. Por quê? Porque Abraão tinha introduzido algo na presença de Deus que não tinha nada a ver com o propósito de Deus na vida dele. E isso foi diretamente contra a palavra que Deus tinha falado a respeito dele. Então, por 13 anos. E o que é interessante é que quando o Senhor aparece pela segunda vez, a primeira coisa que Deus fala para ele é: Abraão, se você quer fazer do meu jeito, se você quer andar debaixo da minha presença, se você quer ser meu amigo, se você quer de verdade viver todo o propósito que eu criei para você, seja íntegro na minha presença, seja irrepreensível diante de mim. E essa palavra hebraica para irrepreensível significa inteiro, santo. Seja inteiro na minha presença. Abraão, você estava tão atrás da promessa, tão atrás de conquistar algumas coisas que você tentou fazer da sua própria forma. Então, Deus dizendo: eu dei um passo de volta. E sempre vai ser assim. Toda vez que a gente quiser fazer do nosso jeito, toda vez que a gente quiser introduzir coisas que Deus não nos pediu para fazer, toda vez que nós estamos agindo desse lugar, Deus vai parar e vai esperar até que a gente possa dar um lugar para que Ele possa novamente falar ao nosso coração. E é por isso que eu tenho tanta certeza que muitas vezes muitos de nós já perguntamos: por que é que quando Isaac nasceu, Deus diz assim: Abraão, sacrifique seu filho, seu único filho. Espera aí, mas Ismael já era nascido, como assim sacrifique o seu único filho? E não é que Deus estivesse desconsiderando Ismael, mas a pessoa que deu a luz a Ismael foi Abrão, e a pessoa que deu a luz a Isaac foi Abraão. Então o Senhor, Ele foi capaz de distinguir entre os dois, porque agora Ele está falando com um homem que Ele havia formado. E aí quando Ele diz a Abraão: sacrifique seu filho, seu único filho, por todo esse tempo, Abraão, você funcionou através da carne. Por todo esse tempo, ainda que você achava me conhecer, achava querer caminhar comigo, ainda que você falou muitas coisas para mim e eu confiei em você, você agiu debaixo da carne. E Abrão, antes de se tornar Abraão, significa a nossa velha vida, a nossa vida sendo vivida na carne. E nós não podemos fazer das duas formas, porque a Bíblia nos diz que o caminho da carne é contra o caminho do Espírito. Eles não concordam em si mesmo, eles não se alinham. E para muitos que estão aqui dentro desse lugar hoje, o que está causando um bloqueio entre o que Deus quer dizer para você nessa temporada e o que ainda não está funcionando, é porque você está vivendo uma vida na carne. E você acha que as coisas vão funcionar assim. E vocês acham, talvez você ache que Deus, Ele tenha a obrigação de agir, porque nós simplesmente declaramos que Deus é Deus e que Ele é o Deus da nossa vida, mas Deus tem um padrão para que a gente possa seguir, e esse padrão é uma postura de santidade, esse padrão é conhecer a verdade de Deus, revelada por meio da palavra dEle, para que a gente possa caminhar. Jesus disse: se você me ama, você vai obedecer aos meus mandamentos, se você me ama, você vai conhecê-los para que você possa andar neles, e andar nos mandamentos do Senhor, andar nas verdades de Deus, não é para o nosso mal, justamente é para o nosso bem. Então há palavras que Deus reteria na sua vida, até que você estivesse pronto e comprometido com Deus, a ter uma jornada de caminhar com Ele no Espírito, a ter a capacidade de bater no peito e dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Deus, o que é que hoje na minha vida me atrapalha, me impede, Senhor, de viver esse lugar de inteireza de coração, esse lugar de quebrantamento, esse lugar de buscar ajuda da parte do Senhor, esse lugar de ser curado na nossa alma.
Esse lugar de sermos livres de prisões, de investidas do inimigo na nossa mente, no nosso coração, que por tanto tempo, talvez você já é cristão por muitos anos. Por muitas vezes eu olhei para trás e pensei, eu nasci em berço cristão, eu nasci dentro da igreja, como eu demorei, Senhor, para entender que a minha vida precisava ser abandonada, a minha vida na carne, para fazer do seu jeito, para ouvir a sua voz, para caminhar com o Senhor. E isso é arrependimento. É tão interessante quando Jesus está falando com as igrejas de Apocalipse, e para todas elas Ele as chama ao arrependimento. Irmãos, é uma coisa absurda, e até uma zombaria diante do Senhor nós acharmos que nós não temos do que nos arrepender, porque existe algo hoje que está nos limitando, e seja o que for a trave que está diante de nós, nós queremos permitir com que o Espírito Santo possa tirar. Nós queremos deixar o Espírito Santo, que sonda as profundezas de Deus, que sonda a nossa mente, que sonda o nosso coração, de dizer, você precisa mudar nisso, você precisa ser mais gentil. Pare de agredir as pessoas com as palavras. Você é tão santo, fala em novas línguas, é tão cheio do Espírito Santo, mas não lida bem com as pessoas que estão à sua volta. Eu não sei qual é, talvez uma prática de pecado na sua vida. Cada um de nós aqui temos algo que precisaríamos deixar, para que o silêncio de Deus pudesse terminar na nossa vida nessa temporada, e para que a gente possa desfrutar daquilo que Ele está nos convidando a viver. Então, uma coisa que eu aprendi a ter 2 filhos, é que eu aprendi a reconhecer o choro de uma criança. E eu fiquei um pouco especialista nisso, porque não só os meus filhos, mas os meus sobrinhos e as crianças que estão nos cercando. E o que é interessante é que existe um choro em que as crianças têm, que você sabe que eles precisam de você. A gente distingue aquele choro, é uma necessidade, eles precisam. Mas existe outro choro que é por atenção. Aquele choro, você não está fazendo o meu desejo, você não está fazendo aquilo que eu quero. Não vem de um lugar de necessidade, vem desse lugar de desejo. Até mesmo há um choro que quer nos manipular. E às vezes as crianças querem algumas coisas que elas não podem ter, e elas não sabem que elas não podem ter. E às vezes alguns pais até cedem, porque aquilo está saturando tanto eles, que eles cedem para as crianças. Mas o que eu quero dizer é que Deus sabe decifrar os nossos choros. E as emoções não convencem a Deus. As nossas emoções não convencem a Deus. Se as nossas emoções estiverem linkadas a um coração quebrantado, então elas criam algo no coração de Deus que libera a nossa vida. Mas às vezes nós estamos vivendo de um lugar de tanta emoção, achando que Deus tem a obrigação de nos responder. Deus tem a obrigação de fazer coisas na nossa vida, quando Deus simplesmente está esperando para que o nosso choro seja um choro movido por arrependimento. Seja um choro sincero. Seja um coração sincero. Você pode jejuar 40 dias, como fez Jesus, e você pode levantar desse jejum ainda da mesma forma. Você pode viver numa igreja por 50 anos, e você ainda pode estar vivendo na superfície, e ainda pode estar vivendo como Ismael, uma vida na carne, que representa uma vida na carne. Porque todas as vezes que Deus nos chama para esse lugar do propósito, isso vai exigir uma consagração maior da nossa vida. Isso vai exigir de nós um coração quebrantado a ponto de pegar a palavra e entender que ela é comida para mim. Pegar e ter meu tempo com Deus e saber que se eu não faço isso por um dia, eu deixei de ouvir e talvez deixar meu coração mais sensível, e agora eu estou vulnerável, exposta ao inimigo, às pessoas, ao mundo.
E aí então meu espírito vai se enfraquecendo. Então passam 2 dias, 3 dias, talvez uma semana, 15 dias. E então o que acontece? A carne começa a ficar forte. Então o velho homem começa a aparecer. E aí nós somos cheios de sofismas, como disse o pastor Flávio ontem. Nós somos cheios de analisar e criticar e olhar tanta coisa, e paramos de olhar para nós mesmos, e paramos de nos preocupar com Deus que está perto de nós, que se preocupa comigo. Eu amo saber que Deus ama essa igreja, que Deus ama essa multidão que está aqui, mas a coisa que mais me alegra é saber que Deus me vê. Que Deus me vê. Que quando eu estou na minha casa, quando eu levanto para orar, e eu estou sozinha lá na minha sala, que eu gosto de fazer isso, muitas vezes acordar às 5 horas da manhã, simplesmente, não porque isso é sacrifício, porque sacrifício não leva ninguém a lugar nenhum, mas porque eu gosto de ter aquele momento onde o dia está clareando, e eu estou com o Senhor ali, só para dizer: Senhor, o que é? E eu começo o meu tempo com Deus dizendo: Senhor, o que é que eu preciso mudar? O que é que tem aqui dentro que eu ainda não vejo? Porque Jesus, naquele dia que eu vou estar com o Senhor, não vai estar meu marido, não vão estar meus filhos, não vai estar minha nora agora, não vai estar a igreja, vão estar meus pastores. Eu vou estar diante do Senhor. E eu quero que o Senhor diga assim: Naine, olha, você me desejou, você procurou crescer em santidade, em justiça, você conheceu partes do meu caráter que talvez você não teria conhecido se você não tivesse me buscado com sinceridade e com inteireza de coração. Quando nós estamos diante de Deus e nós não estamos no frenesi, ou apenas estamos ali porque temos que fazer, algumas vezes é assim. Algumas vezes eu não sinto nada, eu não vejo nada, mas eu estou ali por fé. Mas existem aqueles momentos onde Deus beija o nosso coração, onde Deus está movendo. Então Deus sabe decifrar os nossos sonhos, os nossos choros, perdão. Se as suas emoções se encaixam com o que está acontecendo no seu coração, então isso vai produzir mudança. Mas se as suas emoções não são sinceras, como eu disse, você ainda levantaria o mesmo. Então o Senhor quer te dar uma palavra que Ele sempre soube sobre você, que você ainda não sabe. E quando Deus começa a revelar algo sobre nós, toda a criação começa a nos apoiar, os céus começam a nos apoiar, o céu vem em nossa defesa. Quando é o Senhor quem falou ao nosso respeito e liberou uma palavra, então nada pode nos afetar enquanto nós permanecemos alinhados à voz de Deus. Mas antes que o céu possa te apoiar, antes que o céu possa liberar mais favor nessa temporada da sua vida, a pergunta é: você está pronto para isso? Você está pronto? Ou você está dando desculpas para se comprometer? Ou você está dando desculpas ainda sobre a forma como você está vivendo a sua vida? Não, é porque sabe, não, é a minha casa, não, é a minha família, não, é o meu tempo. Como eu falei para o Márcio, eu falei: dá para eu não pregar? Porque assim, tinha tanta coisa aqui que depois eu fui tirando e movendo, porque a gente já tinha ouvido tanto aqui, que eu achei tão lindo aquilo que Deus está fazendo. A pergunta é: você está pronto para que o céu possa colocar tanto peso sobre a sua vida? A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? E eu quero trazer uma ênfase nisso, porque isso pode ser traduzido de muitas formas, mas isso que diz: o que adianta o homem ganhar o mundo, o que adianta o homem ter um ganho fora do padrão de Deus e perder a sua alma? É uma ênfase desse versículo. O que adianta nós termos tantas coisas que nós buscamos e nós perdemos o que é mais importante? O que adianta você ter um relacionamento fora do padrão de Deus, que te amargura, que te faz chorar, que te traz tristeza, que é tóxico para a sua vida, porque você não quer ficar sozinha, porque você não quer ficar sozinho, porque ai que vergonha, porque se eu não me casar. Tem pessoas que se submetem a tantas coisas,
E Jesus está dizendo que adianta ganhar, ter um ganho fora do padrão de Deus e perder-se com isso. Talvez os seus negócios, o que adianta termos negócios bem-sucedidos fora do padrão de Deus? O que adianta ter prazer e adrenalina momentânea fora do padrão de Deus? O que adianta ter um padrão, ganhar algumas sensações, acessando coisas, vendo coisas, acessando pornografia, vendo tanta coisa de lixo que entra em você, fora do padrão de Deus? O que adianta o homem ganhar e perder o que é mais importante? Talvez a maneira como nós estamos falando, um palavreado chulo, baixo, a maneira como nós nos comportamos diante das pessoas, talvez um espírito de murmuração, um espírito de fofoca, que está no meio. E esse padrão do mundo, esse comportamento do mundo, muitas vezes vendido para nós como o lugar de sucesso, o lugar onde quem está nele é quem está bem, é mentira. E o tempo dirá, porque a casa construída na rocha, depois o vento forte vai mostrar qual é a casa que vai resistir. Então muitas vezes a gente não quer pagar o preço da santidade. Muitas vezes nós não queremos pagar o preço de ser chamado por Deus, de sermos amigos de Deus, de termos uma vida de postura de santidade, para que Deus não esteja distante, para que não sejam 13 anos onde a gente não ouve a voz de Deus, onde a gente não está sendo convencido daquilo que Deus está nos chamando a viver. E muitas vezes nós estamos dispostos a carregar a nossa cruz. Então, por 13 anos Deus ficou em silêncio. E a pergunta é: por quanto tempo Deus está em silêncio na sua vida? Por quanto tempo? É por isso que Davi, que foi esse cara incrível, que nos ensina tanto, e ele diz, não importava o que acontecesse com ele, e aconteceu muita coisa, ele foi fiel, porque a rejeição do pai de Davi não pôde acrescentar e nem tirar nada dele, porque os irmãos que o machucaram também não podiam acrescentar e nem tirar nada de Davi. Nem Saul era capaz, perseguindo Davi como perseguiu, podia acrescentar algo a Davi ou tirar algo dele. Davi, ele tinha uma postura, não importava o que acontecesse, ele tinha uma consciência de quem governava a sua vida, de quem liderava a sua vida. Então ele não precisava manipular o sistema, ele não precisava manipular os relacionamentos, ele não precisava entrar aonde ele não tinha sido chamado, ele não precisava agir na força do seu braço, da sua carne, mas ele mostra como alguém que viveu uma vida debaixo do Espírito. Mas Davi teve alguns deslizes, feios inclusive. Mas o que é lindo é que mediante a tudo isso, ele sabia como se levantar ao lugar da santidade. Ele já conhecia esse caminho. Então quando ele caiu, ele sabia de onde se levantar. Então a gente vê que quando José, ele é vendido como escravo, e ele está sendo fiel. A gente fala sobre Abraão, mas Abraão já era mais velho, mas e quanto a eles? E a Bíblia fala que José, ele foi vendido como escravo e ele foi fiel. A ênfase é, ele foi santo, ele caminhou em santidade, ele era inteiro. Então, a gente sabe que a esposa do chefe quis dormir com ele. Então, o que é lindo é que você pode olhar a linguagem de José dizendo, olha, eu não posso fazer isso contra Deus. Eu até teria vontade, eu até tenho desejos a respeito disso, mas eu não posso fazer isso contra Deus. E se José estivesse em um lugar em que ser livre era mais importante para ele do que a sua integridade a Deus, então ele teria dormido com aquela mulher. Se a sua liberdade tivesse se tornado um Deus, uma procura fascinante de José, então ele teria se comprometido há muito tempo. E se José tivesse se comprometido, ele nunca perceberia, nunca saberia o que existiria do outro lado.
O outro lado da fé e da obediência, que foi Deus o usando para salvar nações. Mas por conta da obediência e da integridade, da postura de santidade dele, ele pôde chegar ao propósito que Deus tinha. Você pode imaginar o que está do outro lado da sua obediência? Você pode imaginar o que é que Deus pode fazer e o que Deus está construindo na nossa vida nesse final de semana? E o propósito dele foi agradar a Deus. É o Senhor quem me observa, é o Senhor que é o meu guardião. E mesmo nesse lugar estranho, nesse lugar difícil, há uma palavra que Deus me deu. Irmãos, quando a gente fala, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. E a palavra de Deus, ela é poderosa na nossa vida. E ela tem que ser cultivada para que ela possa crescer, para que ela possa ser profundamente enraizada em nossa vida. Muitos de vocês que estão aqui passaram pela sala profética na semana passada. E você recebeu uma palavra. E se essa palavra testifica a vinda de Deus para você, se agarre a ela. Mas você vai precisar ter uma postura de santidade para que você chegue ao lugar que Deus te disse que você chegaria. Assim como foi com José. Mas porque Abraão representa a vida na carne, há muitas maneiras de conseguir o que nós queremos, agindo na nossa carne. Mas só há uma maneira de entrar no nosso propósito, que é pelo caminho do Espírito. É uma vida onde nós abandonamos os nossos pecados, as nossas iniquidades, onde nós sondamos as profundezas do nosso coração. E quando eu olho para essa sala, eu percebo como roupas sobre os ombros de todos nós que estamos aqui, mas como se eles não pudessem ser colocados sobre os nossos ombros ainda. Como se Deus estivesse a um ponto de colocá-las, mas Ele não pode ir fora do seu padrão. Ele precisa com que você se arrependa, Ele precisa com que você volte, Ele precisa com que você confesse, Ele precisa do coração sincero, do coração genuíno, para que Ele possa liberar aquilo que Ele tem sobre você. E quando o Senhor te anuncia, quando o Senhor traz algo sobre a sua vida, uma autoridade, ela começa a fluir em nós, sem que a gente perceba. As coisas começam a funcionar. Sem que a gente perceba, algumas conexões começam a chegar. Nós começamos a conhecer pessoas, ou portas começam a ser abertas. Há um favor de Deus que começa a influenciar toda a criação. Há um momento em que Deus libera isso para a nossa vida. Quando chegou o tempo em que Deus mostrou a sua mão e o seu favor sobre o povo de Israel, quando eles estavam no Egito, Deus disse: peçam ouro aos egípcios. Até então eles eram escravos, mas quando chegou o tempo de ser revelado o propósito de Deus para a vida daquela nação, para a vida dos israelitas, Deus inclinou o coração para que as pessoas pudessem dar a eles tudo quanto eles precisavam e muito além do que eles precisavam. Chega um momento na nossa vida quando a autoridade de Deus, ela é derramada sobre nós a favor sobre a sua vida. A direção, a conexões, a liberação financeira, a coisas que Deus começa a fluir para a sua vida, que até ontem não estavam acontecendo. Mas quando essa autoridade de Deus é liberada e manifestada na nossa mente, no nosso espírito, favor e graça de Deus começam a emergir de nós. E eu vejo que na próxima temporada dessa casa, dessa igreja, para aqueles que estão dispostos a estarem profundamente enraizados, há uma graça de Deus vindo com autoridade para você. Autoridade de favor sobre a sua vida. Quando um policial, ele chega e se ele está na estrada e você está passando, uma vez eu estava indo a São Paulo, o Márcio estava ministrando encontro com Deus lá e eu estava dirigindo com os 2 filhos no banco de trás. Eu já fui muito corajosa, hoje eu não sei se eu teria coragem. E eu estou indo, e eu estou sentando um pouquinho o pé para chegar mais cedo, mas não estou acima da velocidade, mas eu estou ali. E de repente numa curva tem um carro, e ele está ali, e ele manda eu parar, e eu já estou ali... Ai, Jesus, o que eu fiz de errado? Ai, meu Deus, tem alguma coisa que não está certa aqui. Ele fala: boa tarde, a senhora está indo aonde? Então, meu filho, eu estou indo, você não vai entender, mas eu estou indo no encontro com Deus. Meu marido está no encontro com Deus e eu estou indo para lá.
E essas crianças, quem são? São meus filhos. Seus filhos? Eu amo quando as pessoas acham que eles não são meus filhos, porque eu acho, né? Algo está trabalhando a meu favor. Sim, Senhor. Por favor, documentação. Peguei a documentação. Mas a senhora tem pé de chumbo, hein? É porque eu preciso chegar no horário lá. Eu só quero dar um conselho para a senhora. Por favor, vá com calma, para que a senhora chegue a tempo do compromisso que a senhora tem. Falei, conselho dado, conselho tomado. Um policial, quando ele te para, porque ele tem autoridade, ele não está nem aí se você está atrasado, se a bolsa estourou, se está com a sua mulher para ter filho. Não está nem aí. Ele mandou você parar. Você sentindo de obedecer ou não sentindo de obedecer, você vai precisar respeitar a lei. Quando os céus decidem liberar uma autoridade sobre a nossa vida, quer as pessoas queiram ou não, elas começam a se inclinar para nós, porque o favor, graça e autoridade de Deus foram liberadas sobre a nossa vida. E eu sinto que esse espírito de autoridade está sendo liberado sobre a casa, está sendo liberado sobre a minha casa, está sendo liberado sobre a sua casa. Há um espírito do Senhor de autoridade, de revelação, porque nós temos uma postura de santidade, estamos profundamente enraizados naquilo que o Senhor fará na nossa vida. E essa vida será uma vida vivida pelo Espírito e não uma vida vivida pela carne. Amém? Quero chamar o time de louvor. Quero convidar você a se colocar em pé. Você pode abrir suas mãos aí onde você está. Nós vamos convidar o Espírito Santo para vir à nossa casa, a casa do nosso coração, da nossa mente. E você vai orar como salmista, dizendo: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho, pelo caminho eterno. Nós cantamos aqui: eu sei que fui feito para a vida eterna. Deus me chamou e eu renasci.